Aula de escatologia. Jesus voltou. Jesus voltou, mas o mundo está devastado. Você imagina a quantidade de bombas nucleares que existem no mundo hoje, todas elas na mão do anticristo, em guerra contra o Senhor Jesus e contra os anjos do seu poder. Pelo menos o Apocalipse deixa o ambiente totalmente devastado. Terremotos, maremotos, as potências do céu, o mundo acabou. Acabou por completo, e os homens que estavam vivos no dia da volta de Jesus estão todos mortos. Todos. Só os 144 mil é que foram retirados, a Bíblia diz, de um até o outro canto do céu. Foram levados para Jerusalém. E o Apocalipse capítulo 20 diz que, vamos lá ver, capítulo 20 de Apocalipse. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Aqui, a terra está devastada, e Jesus vai recomeçar a vida na terra agora. Essa teoria, ou essa doutrina, é chamada de pré-milenismo, por causa que o Apocalipse é o único livro que fala do milênio. É o único. Ninguém falou do milênio. Por isso que o Apocalipse é um livro de revelação. A revelação final Deus deixou para o final. Qual a revelação final? Isso que nós já vimos aqui na primeira parte da aula, e essa outra. Depois que Jesus voltar, ainda tem mais 1000 anos para frente. Quem falou desses 1000 anos? O profeta Isaías, que nós vamos ler aqui, e também o apóstolo Pedro. Vamos primeiro para Pedro. Vamos lá na carta, no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos para o capítulo de número 1, primeiro. Versículo 6. Atos 1, 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino de Israel? Se isso aqui não fosse acontecer, Jesus já teria negado na hora. Esquece reino que não tem reino. Jesus não negou que o reino vai ser restaurado. Ele disse: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder de que o reino de Israel será restaurado. Jesus não negou que vai ter um reino de Israel sobre a terra. Ele só disse: a gente não sabe quando. Quem estabeleceu isso aí foi o Pai. Não é a nós que pertence. Agora vamos para o capítulo 3. Versículo 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O arrependimento está dizendo que vai fazer com que os tempos de refrigério pela presença do Senhor cheguem até os convertidos, os israelitas. Agora, tem um texto que eu quero que vocês me ajudem aqui, aonde se fala
tempo da restauração de todas as coisas que ele falou pela boca de todos os seus profetas. Quem tem aí uma concordância, me ajuda. Enquanto vocês aí vão... já está aqui mesmo, na sequência. Versículo 20. E envie ele Jesus Cristo, 3:20. E envie ele Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de tudo, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Está falando da restauração. Está vendo que não é recriação? É a restauração de todas as coisas. O que é essa restauração? Terminou a grande tribulação. Satanás será preso. E agora? Agora o Senhor vai restaurar a terra. Vai recriar a terra. Assim como aconteceu lá nos dias do dilúvio, Jesus disse isso, assim será também nos dias do Filho do Homem. Acontece todo esse período de grande tribulação. Mas agora chegou a hora de Cristo recomeçar com tudo. E como que ele vai recomeçar com tudo? Não teve aquele pessoal que foi morto durante a grande tribulação? Sim. Mortos na GT. O que o Apocalipse diz? Diz que eles viveram e reinaram com Cristo por... É um mistério também, meus irmãos. Então vamos ficar com cuidado por causa desse mistério, porque as profecias dizem que esta ressurreição aqui é para recomeçar a terra. Essa turma que foi morto durante a grande tribulação pelo anticristo, no Apocalipse eles vão ressuscitar. Para quê? Para reinarem na terra. A gente vai ter o reino da igreja, porque agora Jerusalém será vista, tá bem? Vamos aqui, acho que para Isaías, capítulo 11. Agora não tem mais a tampa. O que é a tampa? São as nuvens, a camada atmosférica. Essa tampa, ela está aí, mas ela está ocultando a Jerusalém. No final dos tempos, essa tampa sai. Vamos lá. Leia, por favor, aí, você que é alguém que tem uma voz aí legal, leia aí o Isaías, capítulo 11. Isaías 11. Isso, vai lendo, por favor. Então brotará um rebento do topo de Ester, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e deleitar-se no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será... Está vendo aqui que nesse ponto aqui está idêntico lá com a volta dele, como que ele faz no final? Então o apóstolo Paulo estava citando isso daqui quando está falando da morte do anticristo. E o apóstolo João viu isso aqui acontecer, foi uma visão. O assopro, né, ou o assombro, a vinda dele, e agora vai começar o início do milênio. Vamos continuar, versículo 5. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o leão novo e o animal cevado viverão juntos. E um menino pequeno os conduzirá. Está vendo aqui que você tem criança? E a ferocidade do leão? Não tem mais. No milênio, Cristo tira a ferocidade dos animais. As feras da terra não vão ser mais feras. Vamos continuar a leitura. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. Acabou aqui o negócio de ser animal carnívoro. Não tem mais o predador e a presa.
É o novo templo. Aí você fala, mas as testemunhas de Jeová falam isso aqui. Onde que elas erram? Erram bastante. Elas retiram esse recorte aqui e aplicam de outra maneira. Elas erram bastante. Não é a interpretação das testemunhas de Jeová. É aqui com o profeta Isaías. Estamos agora em um tempo chamado de milênio, que é o reino presencial de Jesus agora do Monte Sião. Só que o Monte Sião agora ele não tem mais a tampa. A tampa é a camada atmosférica. Nós não enxergamos, irmão, porque não tem como. Ela é invisível aos nossos olhos. No milênio ela não será invisível, ela será visível. Antes da gente continuar, vamos lá para o... Não, vamos terminar a leitura. Pode continuar, irmão. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está aqui. Então a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Esse conhecimento do Senhor vai pacificar a natureza. Tudo vai ser restaurado. Os rios serão restaurados, os mares serão restaurados, a terra será restaurada. Vai ser igual lá no Gênesis capítulo 3, no jardim. Começou de novo a vida na terra. A maldição será retirada durante esse período e diz que as crianças vão poder brincar com serpentes. Só que não vai ter veneno de serpente. Não vai ter ferocidade. Leão junto com urso. E o leão comendo palha como se fosse o boi. E diz, não se fará mal algum em todo o monte do Senhor. Monte da casa do Senhor. Vamos ver aqui Isaías capítulo 2. Aí é uma visão, tá bem? Isaías capítulo 2. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Está vendo que a visão é sobre Jerusalém e Judá? Quem aqui é o sobrevivente aqui? São 144 mil. Da onde que começa o milênio? Começa ali, naquele lugar. Vamos aqui, ó. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E exercerá o seu juízo sobre as nações, e repreenderá muitos povos, e esses converterão as suas espadas em cabo à guerra, e suas lanças em... Vamos para a agronomia. Não levantará espada nação contra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Qual foi a visão que o Isaías teve? Mais ou menos essa. Aqui seria o mundo sendo restaurado. Essa seria a visão que ele está descrevendo para nós. Como ele está dizendo, a camada atmosférica mudou. Aqui ele diz que ele viu o monte da casa do Senhor. Então a gente pode imaginar que aqui é a Jerusalém celestial, que é chamado de Monte Sião, que é onde estão os 144 mil e a igreja. Quem mais? Jesus, os anjos. Então toda aquela turma que passou pela primeira ressurreição, que a gente viu, está aqui, ó. E quem são esses povos aqui? Como que isso acontecerá? Quem são esses que vão ressurgir na grande tribulação? Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo no seu enigma, lá em Romanos capítulo 11. Paulo fala que é um mistério, tá, meus irmãos? Ele diz assim, eu não quero que vocês ignorem esse mistério. Romanos 11. O futuro de Israel.
Vamos aqui. Versículo 11. Romanos 11, 11. Estamos aqui dentro de um mistério, tá, meus irmãos? Então você pensa que você está entrando num túnel escuro e você só tem a luz dos olhos para você enxergar. Você não tem nem o isqueiro. Esse é um mistério. Estamos entrando em densas trevas aqui. Estamos indo para dentro da nuvem escura. Profecia é assim. Você vai ter aquela luz que o Espírito Santo vai dar agora. Paulo fala que é um mistério. Vamos lá. Digo-vos porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a quem? Aos gentios. Quando Israel caiu, a salvação veio para nós. Se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Olha o Paulo falando da plenitude de Israel, a restauração do reino de Israel. Se quando eles rejeitaram a salvação chegou, imagina quando eles voltarem, quando eles reconhecerem, quando eles se converterem, porque Jesus disse: nunca mais vocês me verão até que aprendais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Um dia Israel se converterá. O nosso hino diz isso, né? Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem parar. Nesse tempo, céu e terra, onde será mesmo, eles verão a Jerusalém celestial. Nós os veremos. Hoje tem uma dimensão que não é permitida, a gente não vê os anjos, mas eles estão aqui. Eles nos veem, mas a gente não vê. O autor aos Hebreus diz que essa turma aqui, lá no capítulo 11, ele diz: essa turma vê quem está aqui embaixo. Eles são a galeria dos heróis da fé. Nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Essa turma vê a gente aqui, mas a gente não vê eles lá. Nesse tempo, céus e terra hão de ser a mesma grei. Acabou a tampa. Não tem mais. O mundo é outro, o milênio é outro. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: se quando eles caíram, a salvação chegou para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar a emulação os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, aqui está o mistério de Paulo. Pode ler aí, ó, versículo 15. Se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, se não a vida dentre os? Aqui Paulo está falando que os israelitas vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Essa turma volta dos mortos. E aí está o nó na garganta. Está o nó na garganta, os judeus falam disso até hoje. Eles dizem que no final dos tempos, os israelitas que guardaram a lei vão ser ressuscitados para ficar aqui, para viver aqui. Igual a testemunho de Jeová fala. Aí é um testemunho de Jeová, porque eles falam que são só as testemunhas de Jeová que vão ressuscitar. Quem vai ressuscitar? Paulo fala: os israelitas. A ressurreição dentre os mortos. Qual que é a nossa dúvida? Se esses mortos vêm para cá ou se eles ficam aqui? Qual é a dedução? Ficam aqui. Pelo menos a turma da grande tribulação. Pelo menos o Apocalipse diz claramente para a gente que os que foram mortos por causa da besta voltam. Ele diz: e não adoraram a besta. Quem é que não adorou a besta? A turma da grande tribulação. Nós não estamos nesse cenário de adoração a Satanás. Quer dizer que aquela ressurreição do capítulo 20 não pertence a nós. Nós fazemos parte da primeira ressurreição, como os irmãos já aprenderam aqui, porque ela começou em Mateus 27, 52, né, que eu mostrei para vocês. Foi isso? Quando os santos saíram da sepultura. Quando Cristo se ressuscitou? Quando Cristo ressuscitou, começou a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição inclui Cristo, os mortos do Antigo Testamento, a igreja e os mártires da grande tribulação. 4 categorias de pessoas que fazem parte da primeira ressurreição: Jesus, os santos do Antigo Testamento que estavam nos sepulcros, a igreja e os mortos da grande tribulação. A primeira ressurreição.
porque Cristo é a primeira ressurreição. É Cristo. Agora, como que começa? Parece que o apóstolo Paulo está dizendo para nós aqui. Vamos ao versículo 16. Se as premissas são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos. Então nós não estamos falando contra o povo de Israel, e sim contra o governo do anticristo, que vem pelo povo judeu. Pelo menos a Bíblia diz isso. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que também não te poupe a ti. Considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os enxertar. Por quê? Se tu fosse cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais estes, que são naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Versículo 25. Não quero, irmãos, que ignoreis este. Viu que é um segredo de Deus? Segredo. Deus está abrindo para nós aqui, mas está abrindo em segredo também. Tenta pregar na igreja. Vai lá. Tenta lá pregar no culto de doutrina, esse segredo. Para quem não tem preparação teológica. Tenta lá. Vão ficar muito bronqueados com você. Muito. No dia seguinte, seu status é: a heresia entrou na igreja. E vão dar nome ao herege. Está vendo a teologia aqui que fez? Tenta lá. Por que não quero, irmãos, que ignoreis esse segredo? Para que não presumais de vós mesmos. Está vendo que é um segredo? Para você não ficar presunçoso? Ficar pensando em você mesmo? O endurecimento veio em parte sobre Israel. Até quando? Até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim, quanto? Todo. Todo é muita coisa, mas Paulo fala todo. Todo Israel será salvo, como está escrito. Da onde que veio o libertador? De Sião. E desviará de? E esse será o meu conserto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Por isso Paulo fala, eles vão ressuscitar dentre os mortos, e pelo que parece, eles vão ter um milênio entregue para eles. 1000 anos de Jesus com a igreja, os profetas e os apóstolos, reinando sobre o povo israelita, se levantando dos mortos. Dá para dormir? Difícil dormir com esse barulho, né? É o milênio, 1000 anos. Aí você fala, 1000 anos sim, é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Durante 1000 anos de Jerusalém, o que diz o texto? De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aqui, Sião, está vendo? Aqui embaixo vai estar Jerusalém. Tudo vai ser restaurado, o mundo vai ser restaurado, os mortos vão ser ressuscitados. E esses mortos que forem ressuscitados vão repovoar a terra. Professor, mas esses é só o povo de Israel. É o que a profecia diz. Ou os mortos da grande tribulação. Mas os 144 mil já foram. Não, esses aí nem morreram. Ah, nem morreram? Não, 144 mil. Eles subiram vivos. Ah, subiu vivo. Foram arrebatados. Ah, sim, mas estava lá no céu já. Isso, já estão no céu. Só o de Israel que está na terra. É o de Israel, porque teve muitos israelitas que quando o anticristo ele se manifestar, esses israelitas não vão prestar adoração ao anticristo. Muitos deles. E aí vão ser mortos. Muitos israelitas vão ser mortos. Muitos, milhares, né? No mundo todo. Porque ele vai exigir a adoração. É o que Paulo fala. Faz com que todos recebam.
Aí nessa hora que os 144 mil são as testemunhas de Jesus, para poder dizer, ó, o Messias é Jesus, não é aquela coisa que está lá no templo, não. É nessa hora. Só que vão ser mortos. Os 144 mil não serão mortos, serão levados para o Monte Sião. A Bíblia diz, e foram vistos no Monte Sião. Difícil? Bastante. No caso é difícil. Bem difícil. Profecia é isso. Então aqui, ó, dentro da nuvem escura. Só com a palavra, você usar a imaginação e a fé. Só com a palavra. Mas que vai ter um período de 1000 anos, vai. Aí é um novo céu e uma nova terra. Vamos lá para Isaías 65. O senhor trabalha com um judeu e ele, acho que ele pregava nessa parte que todos devem ser salvos. E ele nos convertidos era salvo. Já ele batia no peito e falava assim, não, Israel é salvo. É salvo. Mas mesmo Paulo também fala isso. Mas mesmo ele naquela atividade dele, na rebeldia dele ali, ele vai ser salvo ou não, né? Acho que não, se não houver arrependimento. Mas aí que tá. Se ele voltar dos mortos, como está dizendo aqui, se ele voltar dos mortos é para ter uma espécie de segunda chance, né? Não, mas esses não são aqueles que ali obedeceram, negaram. É o que eles dizem. Eles dizem que são os filhos da lei. Aqueles que obedeceram à lei. Por exemplo, professor, E os outros vão continuar no inferno. o Karl Marx, ele é judeu, por descendência, Isso. e Karl comunista. Exato. Ele é uma teoria de comunismo. Então, ele, no caso, que é judeu por descendência, fora. Isso. Professor, mas É uma interpretação, tá, meu? teoria. Não é uma interpretação. Tá? Não dá para chegar lá na escola dominical e ensinar isso. Não. Não é